Pessoal, meu nome é Dayana e neste vídeo nós vamos dar continuação à resolução da lista de repetição contada. Bom, na lista de repetição contada a gente já respondeu a questão par ou ímpar com N números, certo? Então a ideia é que a gente utilize a repetição contada para receber vários números e verificar que esses números são pares ou ímpares, positivos ou negativos ou nulo. Então, a gente já fez essa questão. Se você quer assistir essa questão, vem aqui na descrição que eu vou estar deixando o link da playlist na ordem de questões, certo? E aí você pode ir lá e assistir essas questões que a gente já respondeu sobre essa lista. Eu também já fiz outras listas, que são as listas de operadores aritméticos, estrutura de decisão e a estrutura de repetição contada. Na verdade, estrutura de repetição condicional. Né? Então, essas três listas já estão disponíveis. Também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, vamos lá para a questão maior de 10 números. Essa questão maior de 10 números é uma questão um pouco mais simples, né? Onde a gente vai receber 10 números e nós vamos ver, né, quais são os números, né, que são maiores. Então, aqui a questão está dizendo: faça um programa que lê 10 números positivos digitados pelo usuário e informa qual é o maior dos 10 números digitados. Esse problema você deve estender problemas anteriores para calcular o maior de 2 números ou o maior de 3 números para uma versão que ele testa com 10 números. Você deve deixar o usuário digitar 10 números e cada número digitado você deve verificar se o número que foi digitado não é maior que o maior número de todos os números. Bom, isso fica um pouco confuso, né? Um pouco confuso essa questão, mas eu vou explicar aqui para vocês. O exercício ele quer que a gente receba 10 números e vá armazenando e testando, né, o maior de todos os números. E aí, no final da execução, no final da repetição, nós vamos ter o maior número. Aqui no canal a gente já respondeu um exercício que fala qual é o maior de 3 números, né? Que fala para a gente testar qual é o maior de 3 números. Então, se você já assistiu esse vídeo, é bom você assistir primeiro para poder assistir esse, porque aí você vai entender melhor como é a lógica por trás da verificação do maior número, certo? Mas, de toda forma, vamos aqui responder esse exercício. Primeira coisa que nós vamos fazer é pedir para digitar 10 números. Então, nós vamos vir aqui criar uma repetição contada, certo? Que vai repetir 10 vezes. Então, nós vamos dizer que I é igual a 0 e é o nosso contador que vai repetir enquanto I for menor que 10. E aí, nós vamos vir aqui e colocar I mais para poder repetir 10 vezes. Certo? Essa é a estrutura de repetição que nós vamos utilizar para repetir 10 vezes. Ok, agora nós vamos solicitar var número. Vou botar só num, que fica mais fácil de digitar. Então, aqui nós vamos solicitar parse int. Nós vamos receber valores inteiros positivos, então parse int prompt. E aqui nós vamos pedir para digitar um número. Digite um número. Deixa eu ver aqui como foi que ficou. Digite um número. Gente, ignorem os barulhos externos, tá? Por favor. Não tenho controle sobre isso. Então, vamos lá. Digite um número. Pedir para digitar o número. Agora eu vou verificar. Para verificar, a gente vai precisar de uma variável que vai guardar o maior número. Então, eu vou criar ela aqui fora, certo? Vou colocar var maior. E aqui eu vou colocar igual a 0. Por quê? Porque eu quero que o número que eu vá verificar seja maior do que esse valor que está na variável maior. Então, aqui, if, se num for maior, que é a minha variável que está guardando o maior número, eu vou dizer que maior recebe número. Recebe num, que é a minha variável que está guardando o número que foi digitado. Então, o que é esse programa, né? A gente pegou uma variável que eu chamei de maior, você pode chamar de m, por exemplo,
E eu igualei essa variável a 0 inicialmente, porque eu quero que no primeiro teste ele já guarde o número que é maior, certo? Então, eu coloquei igual a 0. Se eu soubesse que esses números que estão sendo digitados é um número muito menor, por exemplo, pode variar entre números positivos e negativos, esse valor 0 ele não seria válido. Então, a gente teria que colocar um número bem pequeno, um número até perto do infinito, ali, do infinito negativo, para que a gente conseguisse verificar qual é o maior número, certo? Então, a lógica desse programa é uma lógica que deve ser adaptada para o problema. Aqui a gente sabe que a gente está recebendo apenas números positivos. Então, eu posso colocar igual a 0, porque qualquer número positivo é maior que 0, desde que ele seja diferente de 0, certo? Então, vamos aqui. Se o número, que foi digitado for maior que 0, ou melhor, se for maior do que o valor que está guardado na variável maior, eu vou dizer que maior recebe num. Por quê? Porque quando tiver aí um número, por exemplo, aqui, nessa entrada, a gente tem o primeiro número 4, 4 é maior que 0, então vai ficar ali na variável maior o número 4. Depois tem 6, 6 é maior que 4? Sim, então o 6 vai ficar ali naquela variável maior. Então, a gente vai sempre atualizando a variável maior com o maior número, certo? Então, é esse o objetivo aqui. E aí, no final, no final dessa repetição, a gente vai colocar um alert aqui com o maior número. E o alert vai ser apenas o número que ficou ali na variável maior no final do meu programa. Então, eu vou mostrar aqui a variável maior que está guardando o meu maior número. E aí, eu vou submeter aqui para a gente ver se o programa está correto. Como eu já falei nos outros vídeos, a plataforma LOP ela é um pouco congestionada, então pode ser que às vezes demore um pouco para executar. Mas aqui está o resultado. Então aqui o maior número foi 81, então a variável maior guardou 81. Aqui o maior número ele já foi aqui no quarto número digitado, e foi o 91. Então ele ficou testando até chegar aqui no 8, que é o último número. Mas ele viu que o único maior número que foi digitado foi o 91. Nenhum número depois dele é maior do que 91. Então ele guardou o 91 e mostrou aqui pra gente no final, certo? Então esse é o programa. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, e essa dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que também estão assistindo. Então é importante que vocês deixem aqui no comentário sempre que tiver uma dúvida, que eu vou estar trazendo aqui a resposta para vocês, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, você vai me ajudar bastante na disseminação desse conteúdo para outras pessoas, certo? Compartilha bastante esse vídeo, deixa o seu like e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!